Salve galera do canal Grêmio Imortal, vamos acompanhar notícias do nosso Grêmio. É claro que o Renato mexeu mal. É claro que quando você coloca o JP Galvão, um jogador que não contribuiu em nada e já não tem mais clima com a torcida, já se inviabilizou, mesmo estando 2-0 a favor do Grêmio, é claro que o Renato recebe todos os louros, digamos assim, por essa modificação, porque depois disso o Palmeiras buscou o empate. Eu vou tentar olhar de uma forma diferente, e podem me chamar de passador de pano, não tem problema nenhum. É óbvio que o erro está na substituição do Renato, em tirar mais uma vez o Pavon, em fazer a substituição depois de, mesmo aos 30 do segundo tempo, estar 2-0 contra um dos melhores, se não o melhor time do Brasil. Melhor não, porque tem o Flamengo, mas seguramente está entre os dois melhores times do Brasil, mesmo desfalcado. Porque é isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. É claro que ele errou. Mas eu pergunto para você, o Grêmio teria que mexer em algum momento. É claro que o JP Galvão não pode ser a opção. Pode ser até o Natan Pescador que está no banco, que é menos inviabilizado com a torcida do que o JP. Poderia ser o Duqueiroz, poderia ser o Alisson, um menino que merece oportunidades, que até agora não está entrando, mesmo que a gente esteja falando sobre um jogo contra o Palmeiras, poderia ser qualquer jogador. O fato do Renato colocar o JP Galvão, ele coloca para si um risco muito grande de que daqui a pouco pudesse acontecer o que aconteceu e, claro, tudo recair, não nas costas do João Pedro Galvão, que não pede para jogar, não implora para jogar, nas costas do treinador. Antes na diretoria, né, que contrata um jogador que tá ali e que não consegue dar resposta, mas acima de tudo, do técnico que põe para jogar. Antigamente como titular, e agora invariavelmente nas trocas e nas substituições. E o problema foram as circunstâncias, né, o que aconteceu no jogo. O Grêmio faz 2-0, ele faz a troca, entre elas o JP Galvão, recua o time, chama o Palmeiras, e aí num erro, inclusive na origem do JP Galvão, o Palmeiras começa a construir o seu empate e quase a virada. Eu não sei, verdadeiramente, se fosse o Natan Pescador, fosse o menino Alisson, fosse o Duqueiroz, fosse qualquer jogador que o Renato botasse, se o resultado não seria o mesmo. Porque talvez por eu residir aqui em São Paulo e acompanhar um pouco mais o Palmeiras, eu preciso trazer essa luz para o torcedor do Grêmio. Eu comemorei o empate. O sabor de derrota, ele vem porque o Grêmio precisava muito vencer esse jogo. Começa o jogo praticamente 1-0 para o Grêmio, com um gol do Pavon, numa jogada do Cristaldo para o Gustavo Nunes, com 2 minutos de jogo. O Grêmio abre 1-0, o Grêmio joga bem, o Grêmio encara o Palmeiras enquanto conseguiu. O Grêmio consegue, se não criar muitas dificuldades ao goleiro Everton, mas frequentar bastante o campo ofensivo, circular bem a bola, marcar bem o Palmeiras quando o Palmeiras tentava suas escapadas. Um Grêmio seguro. O Grêmio, por 60, 70 minutos do jogo, foi seguro. Mas o jogo tem 90, mais os acréscimos. E tem do outro lado um time matreiro, tinhoso, chato. E você pode usar o adjetivo que você quiser. Eu não me tranquilizei com o 2-0, muito menos com as trocas do Renato. E é claro que ele merece a crítica por isso. Mas em algum momento ele ia precisar mexer. Ele não ia manter os mesmos jogadores por 90 minutos. Por que ele tira o Edenilson e coloca o Galdino se o Edenilson estava bem no jogo? Porque uma hora o Edenilson ia ter que sair. Por que ele tira o Pavon? Essa crítica tem que ser feita. Porque ele tira o Pavon todo o jogo. E o Pavon era uma das principais forças ofensivas do Grêmio. Ele bota o Natan, mais um zagueiro, já tinha botado o Rodrigo Caio, bota o menino Natan Fernandes, né, que eu acabei de falar, bota o Natan zagueiro, bota o menino Natan Fernandes, faz as suas trocas, né, e o JP Galvão, no lugar do Pavon. E aí essa troca é emblemática. Só que do outro lado, gente, tem um time que, assim como o Grêmio no ano passado, que tinha Luizito Soares, buscou um 4-3 contra o Botafogo. Tem um time que vai brigar para ser campeão brasileiro. E que, por mais desfalques que tenha, tem uma joia chamada Estevão, que já está vendida para o Chelsea, da Inglaterra, que tem 17 anos e que só vai ser entregue depois do Mundial, aquele super Mundial com 32 clubes, na metade de 2025. Esse Estevão, na ausência do Endrick, ele botou a bola embaixo do braço e ele está resolvendo jogos para o Palmeiras. Ele simplesmente se tornou a principal figura do Palmeiras. Ele começa o jogo já dando trabalho para o Reinaldo, que aliás, precisamos entender o que Reinaldo faz ainda no time. Se é o Mike, eu não sei, mas o Grêmio tem que ir ao mercado, porque não dá para apostar ou sempre contar com a insuficiência do Reinaldo. O Marquezin, que acho até foi seguro no jogo, nas suas atribuições, perdeu a paciência com o Reinaldo, como perdeu a paciência com o sistema defensivo na reta final do jogo, como não poderia deixar de ser. O Grêmio tem sérios problemas que precisam ser corrigidos.
especialmente em questão de elenco, reposições e algumas carências específicas. Mas era óbvio que o Estevão daria trabalho para o Reinaldo. Só que o Estevão não caiu só pela ponta direita. O Estevão deu um trabalho enorme para todo o time do Grêmio. Cara, teve um lance no primeiro tempo que ele passa por 3, 4 caras, os caras tentam caçar ele abutinado e não conseguem. E não conseguem. Se o Palmeiras tivesse um pouquinho mais reforçado com o Rafael Veiga, sei lá, o que poderia ter acontecido. E por que eu tô comemorando o empate? Porque o Palmeiras empata e se tivesse um pouquinho mais de tempo no jogo, o Palmeiras teria virado o jogo. Porque ali já não existia mais o Grêmio, até pelas trocas que o Renato fez. Então não existia mais reação. Com o JP Galvão, você tem um a menos no campo. Então é óbvio que o Grêmio não teria mais como reagir, era só se defender. E só se defender, chamar esse Palmeiras pro teu campo é suicídio. Foi o que o Grêmio fez no segundo tempo depois do 2-0. Em que ali você entende, 30 minutos do segundo tempo, o Cristaldo, que fez um grande jogo, né, começa a jogada do Gustavinho lá no primeiro gol, ele sofre a penalidade, ele cobra o pênalti, ele foi o falso 9, o camisa 10 que ataca o espaço, maravilhoso, fez o que tinha que fazer. Ali, segundo o Renato, ele precisava sair, porque ele já não ia para o jogo, mas pela condição que estava, ele foi para o jogo, e aí o Renato na entrevista estava bem desconfortável, né, dizendo vocês não têm as informações que eu tenho e tudo mais. Eu sei que ele ia precisar mexer, que ele ia precisar tirar o Edenilson uma hora, o Cristaldo, talvez não o Pavão, mas em algum momento ele ia ter que mexer, ele ia segurar o resultado, abriu 2-0. Eu sei que isso é uma condição até natural, mas inevitavelmente, quando você coloca um jogador nulo, com todo o respeito que eu possa ter ao profissional, nulo como o JP Galvão, você corre o risco disso acontecer. De novo, ainda mais porque do outro lado está o Palmeiras de Abel Ferreira. Esse time, ele tá perdendo de 2-0 aos 30 do segundo tempo fora de casa e ele não esmorece. Ele não desiste. Esses caras têm uma força mental absurda, a ponto de eu saber que o Palmeiras iria buscar esse empate. O Renato tinha que saber disso também. O Grêmio, os jogadores tinham que saber disso também. E aí eu vou dizer mais. Mesmo que soubessem, eu não sei se mudaria. Porque o ímpeto desse Palmeiras, que busca um resultado adverso, é tão grande que, cara, por detalhe, eles não viraram o jogo. E até tem um pênalti reclamado no próprio Estevão, do PP e o Kahneman, os dois caem por cima dele ali, que achei bem discutível. E o Palmeiras poderia ter virado o jogo. Quando termina o jogo com um escanteio em que o Palmeiras quase faz um gol olímpico, eu penso assim, cara, tá bom, né? 2-2, é um time que tá disputando, tá brigando pelo título, você tá como mandante, mas você não tá na sua casa. Você ganhou o jogo anterior, não perder, eu sei que você abriu 2-0, eu sei que as circunstâncias te levam a ter um sabor de derrota, termina o jogo. O torcedor consciente pensou isso. Eu sei que a gente pode criticar o Renato merece críticas. O Renato vai para a entrevista e faz essa fanfarronice toda que ele falou, mas ele sabe o que aconteceu. Ou vocês acham que o Renato não entende de futebol? Vocês acham que o Renato não sabe que o JP Galvão não serve? Que quando ele coloca em campo é para dizer para a diretoria, é isso que eu tenho. Se vocês não trouxerem o Daverson ou quem quer que seja, é isso que eu tenho para botar em campo. Se vocês não conseguem alcançar isso, agora que tá errado, óbvio que tá errado. Óbvio que tá errado. Ele comprometeu. Ao colocar o JP Galvão, ele comprometeu. Ele pensou mais, talvez, na vaidade, na insistência, na teimosia dele do que no time. É fato. E o Grêmio acabou sofrendo um empate também por conta disso. Mas não vamos ignorar o que está do outro lado. Do outro lado está o Palmeiras, o atual bicampeão brasileiro consecutivo, em que o ano passado o Botafogo era virtual campeão no final do primeiro turno e o Palmeiras buscou o título. É esse Palmeiras. Que estava com desfalques, mas sim, mas tem uma joia tal qual o camisa 9 da seleção brasileira, que não joga porque o Dorival não bota em campo, que é o Endrick, né? O Estevão, que vai brilhar na Europa daqui a meses, daqui a menos de um ano. Esse moleque tá resolvendo todos os jogos do Palmeiras. E o Grêmio, cara, não tinha o que fazer. Ele ia resolver para o Palmeiras como resolveu. Mas então vamos se entregar? Não, não é isso. É que você tem que entender a força do teu adversário. Você tem que entender a força do teu adversário. E eu celebrei o Grêmio não ter perdido o jogo. Porque agora, beleza, tem o Juventude fora de casa, que é um jogo que tem que ganhar. O Juventude é forte em casa, o Roger sabe montar suas equipes, mas tem que ganhar. Depois tem Cruzeiro, depois tem São Paulo. Cara, o jogo de hoje era um jogo para você não perder. Eu sei que isso é pensado, mas antes da bola rolar. Depois que a bola rola e tá 2-0 aos 30 do segundo, pô, não dá, tem que segurar, tem que segurar. Mas contra o Palmeiras pode estar 40, pode estar 90. Você tá ganhando de 2-0, eu não descansaria. Eu não baixaria a guarda. E o Grêmio fez isso. Vacilou e do outro lado tem um time que sabe muito bem enfrentar esse tipo de situação. O Renato foi chamado de burro porque, claro, sobrou para ele. JP Galvão,
né? O torcedor não aguenta mais. E aí, enfim, quem sou eu para dar dica para o Renato, né? O Renato sabe muito bem o que fazer, ele sabe muito bem onde se enfiar, ele sabe muito bem as consequências das coisas que ele faz. Infelizmente, eu vou bater nessa tecla, a gente acaba se dividindo, os renatistas, os contra o Renato e tal. Você pode me chamar de renatista, não tem problema, eu sempre fui renatista, eu sou renatista, na verdade, mas eu não me cego para as coisas que ele faz. Eu só acho que essa divisão não ajuda o Grêmio. A gente pode entender se o Renato é o melhor técnico ou não para esse momento. Podemos debater sobre isso. E eu ainda acho que é. Acho que seria um erro retirar o Renato nesse momento. Até porque temos uma perspectiva de retorno de atletas e depois de reforço. Mas, enfim, isso é um outro debate. Não é para agora. Nesse momento nós precisamos sair de onde estamos. E o empate contra o Palmeiras não é mau resultado. O que não atenua o erro do Renato em insistir no JP Galvão. Mas, Renato, não põe mais o cara, pelo amor de Deus, deixa treinando separado, faz alguma coisa diferente, bota o Rodrigo Elite centroavante, pode ser, mas não põe o JP Galvão. E o repórter Bruno Soares comentou sobre a resposta de Renato dada a ele sobre a permanência de JP Galvão. Na entrevista coletiva, ele foi questionado 2 vezes sobre o tema, uma por mim, e ele disse o seguinte: olha, pode ser que o JP Galvão não jogue mais. Ele não disse isso com todas as letras, mas ele deixou entender e para mim ficou bem claro. Mas isso vai depender, na verdade, de uma conversa que ele vai ter com o próprio JP Galvão. No momento o Renato não tem muitas opções e ele gosta desse jogador de área. Ele parou de escalar o JP Galvão porque não dava mais, porque não rendia. Colocou 2 atacantes, um ataque de velocidade e o Grêmio começou a funcionar. O JP Galvão no segundo tempo, mais uma vez as coisas não deram certo. Apesar disso, o Renato disse que naquele momento do jogo precisava deixar os jogadores do Palmeiras, os zagueiros, atrás. O JP Galvão seguraria a bola, algo que na prática não aconteceu e na verdade nunca aconteceu. E os zagueiros era para proteger a bola aérea dos jogadores do Palmeiras que estavam alçando muito a bola na área do Grêmio. Então, essas são as explicações do Renato, que disse que entende o torcedor pelas circunstâncias, mas disse assim: eu estou tranquilo porque eu sou bom pra caralho. O Renato disse com todas as letras. Então ele mostrou muita confiança, muita tranquilidade, mesmo que tenha sido xingado. Mostrou confiança também de que o Grêmio vai sair desta situação. Voltamos ainda hoje com mais notícias do Grêmio.